voltando ao ar, saudamos os nossos ouvintes e convidamos-los para partilhar a inspiração deste nosso novo programa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Nas Escrituras, o cuidado de Deus por seus filhos é comparado ao cuidado de uma mãe por seu filho. Na verdade, o Santo Livro diz que é mais fácil uma mãe se esquecer do filho do que Deus se esquecer dos que o amam e servem. Não se turbe o vosso coração. É o título da palestra de hoje, por Roberto Rabelo. O nosso texto é São João 14, versículos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e vos receberei para mim mesmo, ou estejais vós. Esse verso para o mal da intranquilidade e inquietar-nos se nos estamos inquietos. A primeira razão é esta: credes em Deus. Quem quer que verdadeiramente creia em Deus deve parar de inquietar-se. O grande Deus do universo que tudo sabe, nosso Pai Celeste, é demasiado sábio para errar e demasiado bom para ser ingrato. O Deus eterno é a tua habitação, diz a Escritura, e por baixo de ti estende os braços eternos. Deuteronômio 33, 27. Por que, pois, nos inquietarmos? Não se turbe o teu coração, amigo, se crês em Deus. Ele compreende. Deus é nosso amorável Pai Celeste. Lê aquela grande história do filho pródigo, que também poderíamos chamar a história do Pai Perdoador. Estás lembrado de como ele recebeu jubiloso o filho perdido. Se te preocupas com os teus pecados, temendo que não foram perdoados, lembra-te de que o Pai Celeste é um Deus de amor. Ele cuida dos seus. Deus sabe todas as coisas a nosso respeito. Conhece as nossas tristezas e desapontamentos. Sim, conhece e compreende. O Pai Celeste tem somente amor para contigo. Ele vela por ti. Se, pois, crês em Deus, não te preocupes, não te deixes dominar pela inquietação. Ele tem poder para te guardar e sabedoria para te guiar. Deus tem amor para cobrir os teus pecados. O seu perdão e misericórdia são infinitos. Se confiássemos mais em Deus, nós nos inquietaríamos menos. O mal é que tantos de nós agimos como se não houvesse um Deus no céu. Poderemos não ser ateus, mas agimos como se o fôssemos. Durante certa fase de sua vida, um dos grandes vultos da cristandade deixou-se dominar pela preocupação e pelo abatimento. Um dia a esposa desse ministro do Senhor apareceu-lhe vestida de luto. Surpreso, ele perguntou por que isso? E a resposta foi: estou de luto porque Deus morreu. Que insensatez, disse o homem. Nada poderia ser mais absurdo. Pois se Deus vive, tornou a esposa, por que estás assim tão turbado? O marido compreendeu a lição e venceu suas preocupações e desânimo. Sim, por vezes nós cristãos agimos como se fôssemos ateus. Não dependemos de Deus, não oramos a Ele, não lemos o seu livro, as Escrituras Sagradas. Se há um Deus no céu, como sabemos que há, devemos deixar de nos preocupar, de nos inquietar. Ele vela por nós. A segunda razão por que não nos devemos inquietar é esta: credes em Deus, crede também em mim. Se cremos em Jesus como Salvador do mundo, se cremos que Ele morreu pelos nossos pecados, por que nos preocuparmos com eles? Se nos preocupamos com nossos pecados após confessá-los, é porque não cremos na palavra de Deus. Pecados confessados, abandonados, são perdoados e cobertos pelo sangue de Jesus. Por que, pois, preocupar-se com eles? E por que nos preocuparmos pelo futuro? Cristo prevê o futuro.
Em São Mateus 24, ele nos dá um esboço do futuro do mundo, uma profecia dos dias por vir. Cristo cuida do passado, cuida também do futuro. A sua promessa é que os que o amam estarão com ele onde ele estiver. Não se turbe, pois, o teu coração, porque crês em Deus e porque crês em Cristo. Agora a terceira razão por que não nos devemos inquietar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. São João 14, 2. Aí está. Não se turbe o teu coração, porque há um lar para ti. Há um céu além. Olhando ao mundo e vendo como vão as coisas aqui, somos por vezes tentados a desanimar e a nos inquietar. Vemos lutas e confusão. Vemos desapontamentos, dificuldades, mágoas e lágrimas em toda a parte. Vemos injustiças e desigualdades. Nem sempre o justo é tratado como deve. Mas aqui temos uma grande verdade que traz confiança e paz ao coração. A presente vida não é o fim da história. Além há coisas melhores. Não se turbe o vosso coração. Há um lugar chamado céu. Há no futuro uma vida, uma pátria, uma reunião de entes queridos, de filhos de Deus, que não será jamais desfeita pela separação. Não te inquietes pelo futuro, confia a Deus os teus caminhos, tua vida, e o futuro endireitará o passado. Nos gloriosos dias do futuro veremos as coisas como Deus as vê. Nos dias por vir veremos como Deus nos conduziu através de escuros caminhos. Talvez, amigo, tenhas o coração ferido pela perda recente de um ente querido. A ti, de modo especial, vem a palavra de Cristo, não se turbe o vosso coração. Naquela pátria do amanhã que Deus vai criar, serão reunidos os que a morte levou. Os nossos queridos que dormem em Cristo ser-nos-ão restituídos. O céu que Deus nos promete está além dos suspiros e choro, além das lágrimas, além da dor. Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, versículo 4. Quando Marco Polo de Veneza, Itália, regressou de suas extensas viagens pelo Oriente, relatou o que viu nos países por onde passou. Esse famoso viajante do século XIII foi o primeiro a traçar uma rota ao longo da costa da Ásia, o primeiro a descrever a corte de Pequim, as riquezas e vastidão da China, o primeiro a descrever a Birmânia, o Laos, o Japão e o Tibete. Mas poucos creram no seu relatório. Mais tarde, quando ele agonizava no leito de morte, os que o assistiam instaram com ele para se retratar e retirar as falsas afirmações que fizera, as histórias que contara quanto à China e outros países do Oriente. Marco Polo, porém, respondeu: nada tenho a retratar, porque do que vi não contei metade. O lugar que Jesus nos prepara está além da imaginação. Não podemos julgar o céu pela presente vida ou pelo presente mundo. Não podemos contar metade do que ele é. A quarta razão para não nos deixarmos dominar pela inquietação está no versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Este é um acontecimento que esperamos, a volta de Cristo à terra. Jesus esteve aqui e prometeu voltar. A cruz não foi o fim da sua história. A sua ascensão ao céu não foi o fim. O seu presente santo ministério como nosso sumo sacerdote no templo do céu não é o fim. Ele voltará com glória, poder e majestade. Virá desta vez não como varão de dores, mas como Rei do universo. Olhando as condições do mundo, as guerras, as fomes, as doenças, a confusão, muitos se enchem de preocupação e intranquilidade. Para usar a expressão bíblica, temos homens desmaiando de terror. Mas enquanto isto acontece no mundo, temos como cristãos a palavra de Cristo: não se turbe o vosso coração. Os que creem não devem estar intranquilos. Por quê? Porque Jesus voltará. Logo após descrever essas condições, ele diz: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. São Lucas 21, versículo 27. As Escrituras dizem que ele virá do modo como subiu para o céu. Eles perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas?
Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Atos 1, versículo 11. Desejas que ele venha, rádio ouvinte? Se cremos em Deus, cremos no Rei do Universo que exerce domínio sobre todas as coisas, apesar das condições do mundo. Por detrás das nuvens tempestuosas está Deus na sombra, velando sobre os seus. Se cremos em Cristo, cremos no Salvador que morreu pelos nossos pecados, que por nós intercede no céu, oferecendo os méritos do seu sangue em favor dos que por ele se chegam a Deus. Se cremos no céu, cremos na pátria em que Deus tudo há de esclarecer, e onde vai galardoar os que o amam. Se cremos na volta de Cristo, cremos no fim dos males do mundo, e no advento do reino celeste. Cremos que Deus vai enxugar toda a lágrima. Temos todos os motivos para estar possuídos de ânimo e cheios de paz se cremos em Deus, se cremos em Cristo, se cremos no céu e se cremos na volta de Cristo. Essas são as 4 grandes razões por que os filhos de Deus não devem andar intranquilos. Elas são a cura de Cristo para a inquietação. Vede os corações magoados, os lares destruídos, e o vasto número dos que desanimam de viver e põem termo à existência. Que triste erro! Que tremendo erro! Em vez de turbação e desesperança, devíamos dar o coração a Deus, devíamos confiar em Jesus, devíamos esperar as moradas celestes e esperar o retorno de Cristo. Devíamos fazer isto e exultar no Senhor, porque a nossa redenção está próxima. Sim, fazer estas coisas e, acima de tudo, ter fé em Deus. E agora dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.